Garotas Cavalo. Como raios isso é interessante, divertido e até de certa forma emocionante. Como pode? Já vai se inscrevendo no like e apertando nesse sininho, porque senhoras e senhores, hoje eu estou indignado. Indignado com uma coisa que eu descobri faz pouco tempo. Uma Musume, pra quem não sabe. Vou lá, baixo o jogo por pura curiosidade, já que eu sou o cara dos gachas. Eu gosto, tá ligado? Eu fui lá, tal, com todas as ideias erradas da história. Sério, eu achava que isso ia ser muito chato, sem graça, besta e por aí vai. Conclusão: eu fiquei viciadaço nesse negócio. Meu Deus, que jogo legal, cara. Mas eu compreendo se você, como eu, acha essa ideia absurda, porque é absurda pra cacete. É só umas minas cavalo, tá ligado? O que tem de tão interessante em ver elas correndo? Porque não é nem você que controla lá na hora delas correr, tá ligado? Tudo que você faz é dar os statusinho e por aí vai. O que teria de interessante nisso? Tudo! Velho, de verdade, eu não sei como, mas isso é muito maneiro, tá ligado? Você fica lá torcendo pra porcaria de uma wife cavalo vencer uma corrida que tu não tá nem controlando, que tudo que tu faz é botar lá uns poderzinhos e os status. Como pode uma coisa dessa? E o pior é que é maneiro pra cacete, tá ligado? Porque você vai se envolvendo com as histórias das personagens, e aí você vai querendo deixar elas mais fortes, tentando conseguir umas habilidades mais maneiras, tentando entender como é que funciona a merda do jogo. E aí, irmão, quando tu vê, você já tá viciado nessa porcaria que nem eu, que nem um doido, tá ligado? Uma das coisas mais maneiras também é as próprias personagens. Eu vim descobrir isso mais pra agora, mas eu tô ficando meio doido com isso, velho. Como pode a merda de um jogo de garotas cavalo ser tão bem cuidada a história para as personagens serem inspiradas em cavalos de corrida e ainda ter as personalidades desses cavalos e coisas que remetem a esses cavalos e as carreiras deles em relação à corrida? Como pode uma merda dessa ser tão bem feita desse jeito, tá ligado? E por falar em bem feito, você já viu o anime dessa porcaria aqui? O fã de One Punch Man vendo aquilo chora no banho, meu parceiro. Porque não tem como. Aquilo dali, você vê três coisas. Primeiro, esse cara tava muito feliz fazendo aquilo, mas muito. Tinha muita gente com muita vontade de fazer aquilo. Segundo, você pode pegar o dinheiro e jogar na fornalha, porque foi a mesma coisa que aqueles caras fizeram pra fazer aquilo dali. E terceiro, parabéns, Cygames, que é quem controla tudo isso, porque os caras tava com vontade de fazer aquilo dali, pelo amor de Deus. E quando eu digo que a Cygames estava com muita vontade mesmo de fazer esse jogo ser muito maneiro, com um monte de personagem legal, eu não estou de sacanagem. As histórias dessas personagens comovem seu coração de uma maneira inacreditável. Tem coisa ali, irmão, que você fica triste, tá ligado? Por exemplo, a personificação do otimismo, Arurara, a merda do cavalo que ela é inspirada, nunca ganhou uma corrida. No jogo, ela é conhecida por ser uma das piores personagens. Dá pena, meu irmão, que isso? Pô, você vê a historinha dessa personagem no jogo, no anime, por aí vai, você fica mal, tá ligado? Você não fica muito feliz com isso não, tá ligado? Outra historinha que eu achei interessante foi da própria Auguri Cap, quando eu fui ver lá o anime. Eu fiquei meio triste com aquilo, tá ligado? Tipo, porra, a mina era pobre, tá ligado? Ela era pobre num nível que eu considero até pobre, do meu nível, e era que eu sou pobre, tá ligado? E outros vêm de uma linhagem de loucos. Sério, de verdade, meu parceiro, tanto no jogo quanto na vida real dos cavalos inspirados, a família Gold, que é muito conhecida no jogo, é uma coisa que quanto mais eu descubro, mais eu fico aflito, tá ligado? Dá medo, um bicho desse aparecendo debaixo da tua cama, tu fica assustado, tá ligado? E isso é só o começo, tá ligado? É real oficial, dá pra chorar vendo esse jogo e vendo o anime. Dá sim, as corridas são emocionantes pra cacete, não só em questão de raiva, em questão de ser emocionante, você sente, tá ligado? O que é muito estranho, eu continuo sem entender como é que isso é tão bom, cara. Porque, oh Deus, como pode? Agora eu quero que você olhe na sua alma e pense como é possível que um jogo de garotas cavalo e um anime de garotas cavalo seja tão bom desse jeito como eu tô falando, com tanto lore, com tanta informação, com tanta personagem maneira, porque tem muita personagem nessa porcaria, e todas elas são legais de algum jeito. Eu não estou de sacanagem. Todas, de algum jeito, são legais. Eu não sei como, mas isso é possível, tá ligado? Por exemplo, este ser extraterrestre de outra dimensão, também conhecido como Gold Ship, o agente do caos mais maluco que você vai ver na tua história. A avó dessa outra doida aí, Relâmpago Marquinhos, sim, o nome dela é McQueen mesmo. Obeso 1 e Obeso 2. Comem pra cacete. Meu personagem preferido dessa porcaria que eu gosto muito de jogar. Simplesmente a doida que vai tentar fazer você virar um ratinho de laboratório. Mambo. Sim, esse não é o nome dela, mas tanto faz, porque o nome dela de verdade é horrível. A filha do chefe. O chefe. A namorada do chefe. Corre, sua filha de uma égua, pra ver se eu não te quebro na porrada.
Vai de novo tentar conseguir o primeiro lugar do nada. Uma tartaruga com cara de garota cavalo. A pessoa mais depressiva da história da humanidade. Versus a pessoa mais otimista da era moderna. E muito mais. Meu Deus, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de uma porrada de personagem. Mas isso daí na maioria é o que eu conheço, tá ligado? Tem muito mais. Eu nem joguei tanto essa porcaria em questão de gacha. Cara, na minha percepção, jogando o jogo, vendo anime, Uma Musume não deveria ser tão legal assim, tá ligado? Tem tanto jogo que vira anime, ou anime que vira jogo, que é sem graça pra cacete, é ruim, ninguém liga. Mas isso, por que que o anime de garota cavalo é tão bom? Por que isso não faz sentido? Como? Que astros tiveram que se reunir pra fazer com que, sei lá, juntasse as pessoas certas, pra fazer os designs certos, ter a ideia certa, juntar na empresa certa, pra conseguir fazer isso aqui, tá ligado? Na moral, eu não entendo muito ainda dessa história, mas eu sei o suficiente pra dizer que eu não entendo como é que Uma Musume é tão bom. Eu gostei pra cacete do anime, é muito bom. Tem 3 temporadas, 2 animes, um filme, um monte de ova. É muito bom, tá ligado? Como isso é possível? Tem anime no mundo que não chega nem a 2% da produção daquele anime. Tem jogo por aí de celular de gacha que não chega nem aos pés do quão legal é a porcaria desse jogo de gacha. Mas não, tudo isso tinha que cair na mão justamente do jogo de garotas cavalo, tá ligado? Como? Eu não sei, é muito bom. Enfim, usem suas garotas cavalo com moderação, tenham medo dessa criatura e nunca se esqueçam, crianças, garotas cavalo aparentemente são maneiras pra cacete. Tão maneiras inclusive quanto nosso mano Yuji Tadori, que é o mais forte de todos agora de Jujutsu Kaisen. Apreciem.